As drogas sempre foram utilizadas pelo homem, mesmo quando ainda não existiam as drogas sintéticas conhecidas atualmente. Séculos atrás, os guerreiros nórdicos misturavam cerveja e ervas especiais para gerar efeitos alucinógenos. Na década de 40, a Segunda Guerra Mundial foi palco para diversas drogas serem utilizadas em seus bastidores, como heroína e metanfetamina. Nos anos 60, nasce o movimento hippie e os Beatles lançam a música Lucy in the Sky with Diamond, cujas iniciais fazem referência à sigla LSD. Mas todos sabem que o homem não é naturalmente corajoso, afinal, todos nós temos medo da morte. E para vencer isso no campo de combate, sempre foram utilizados diversos métodos para ganhar coragem e melhor desempenho. Infelizmente, esse consumo se tornou mais letal até mesmo que a própria Al-Qaeda. Todos os anos, o Ministério da Defesa no Reino Unido é obrigado a dispensar muitos soldados que são flagrados no exame antidoping. Além disso, a droga também está sendo a fonte de lucro para que terroristas consigam comprar munições para ataques como o de Paris. O assunto de hoje é trágico e por isso já reforçamos o aviso: não use drogas. Conheça agora 4 fatos aterrorizantes do uso de drogas em soldados. Número 1. Operação Clímax da Meia-Noite. Na década de 60, com o início da geração Woodstock, a contracultura, o uso de drogas alucinógenas e o movimento hippie, o governo norte-americano temia que o perigo vermelho, maneira de chamar o comunismo, ou uma revolução anarquista, afetassem a política e derrubassem o capitalismo. Por isso, eles decidiram desenvolver uma experiência para descobrir de que forma os civis se comportavam sob o efeito da droga LSD e se isso poderia apresentar algum problema para o governo. Essa experiência tinha como intenção criar um soro da verdade. E sabe quem conduziu essa operação alucinógena? A Central de Inteligência Americana, mais conhecida como CIA. Para colocar esse teste em prática, os agentes contrataram prostitutas para atrair jovens aos bordéis. Quando eles chegavam ao local, era oferecido comida e bebida com LSD. Após o consumo da droga, as cobaias eram conduzidas a uma sala tipo aquelas de filmes com um espelho que não deixa a pessoa ver o que tem do outro lado para que o comportamento delas fosse observado. Talvez você não tenha percebido, mas essa experiência foi apenas uma das várias realizadas pela operação secreta MKUltra. Em 1964, o presidente John Kennedy forçou a renúncia do presidente da CIA e ordenou a destruição de todos os documentos arquivados sobre essa operação com LSD. Número 2. Soldados zumbis. De acordo com um livro alemão traduzido por Euforia Total, As Drogas no Terceiro Reich, os medicamentos à base de drogas pesadas foram fundamentais para a força de combate que os militares exerceram durante o nazismo. Até mesmo o próprio Hitler foi viciado, chegando a consumir mais de 74 diferentes tipos ao longo de sua vida. Para que as tropas alemãs conseguissem conquistar territórios com rapidez e desempenho, eles consumiam uma substância que atua como estimulante do sistema nervoso central, conhecida hoje por metanfetamina. Na época, eles costumavam chamá-la de substância militarmente preciosa e o motivo disso era puramente estratégico. Os generais acreditavam que se os soldados conseguissem marchar e lutar sem descansar, os inimigos seriam pegos de surpresa. Isso deu certo, pois foi por causa da metanfetamina que os franceses e britânicos foram derrotados. Essa estratégia foi conhecida como Guerra Relâmpago. É claro que, como toda droga, essa também causava efeitos colaterais. Como os soldados ficavam dias e noites sem descansar e nem dormir, chegava um momento em que eles precisavam parar, e isso durava semanas até se recuperarem. Além disso, a maioria começou a apresentar um comportamento intensamente agressivo e forte dependência da droga. As coisas saíram tão fora do controle que, em 1941, o governo nazista proibiu oficialmente o consumo dela. Número 3. A força de um herói. Se você achou que somente os nazistas utilizavam drogas no campo de batalha, se enganou. Aliás, o ápice do uso de drogas durante as guerras foi no Vietnã, quando o uso da heroína era um hábito muito comum pelas tropas americanas.
Só que, diferente do uso das anfetaminas para aumentar o desempenho, os soldados cheiravam o pó branco para fugir do desespero e loucura que os cercavam todos os dias. Eles acreditavam que, se a palavra heroína vem de herói, isso significava que a droga poderia aumentar a coragem, força e ousadia deles para enfrentar o pior. Como a gente já viu com as tropas alemãs, o vício dos soldados se tornou devastador. Em 1970, a morte por overdose subiu 175% durante 2 meses, mas só no ano seguinte que a notícia se tornou pública, quando o jornal The New York Times publicou uma reportagem de capa que chocou o país: epidemia de viciados em heroína no Vietnã. A matéria despencou como uma bomba sobre a Casa Branca e, para tentar amenizar a situação, o presidente Nixon declarou o uso de drogas pelos soldados como o inimigo público número 1 dos Estados Unidos da América. Número 4. O comércio lucrativo. Depois dos ataques em Paris, que geraram mais de 100 mortes, foram encontradas algumas seringas com traços de uma droga conhecida como Captagon na casa de um dos terroristas envolvidos. Ela foi apelidada de a droga de Jihad pelos seus usuários e é um composto de anfetaminas, cafeína e outros estimulantes comuns nos países do Oriente Médio desde a década de 60. Essa droga é utilizada como medicamento contra depressão, narcolepsia e hiperatividade. E entre seus efeitos estão a sensação de euforia, agressividade e resistência à fome e ao sono por dias. Ela foi proibida pela Organização Mundial de Saúde em 1986 por causa da forte dependência que provocava entre os usuários. A fabricação dessa droga possui um custo muito baixo e sua comercialização para outros países da região é uma atividade extremamente lucrativa. É essa produção que está financiando parte das atividades do Estado Islâmico, como a compra de armas e munições. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Coco.